Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jussiane de Melo Gomes e estou aqui para gravar mais um vídeo do nosso estágio híbrido de extensão de diferentes contextos, juntamente com a minha colega Daniele Caroline Arnold. Nós somos alunas da Uninter, do Polo de Barracão, Paraná, e cursamos licenciatura em Geografia. E a gente está gravando esses vídeos com o tema do nosso estágio Globalização e o excesso de lixo gerado. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre o contexto histórico da temática ambiental. Então, nós continuamos, discutindo sobre a parte da discussão colocada anteriormente, que foi o papel da mídia e suas exposições alarmistas. Podemos verificar quão imprescindível é ter cuidados e seriedade ao se tratar da natureza e do meio ambiente. Porém, além do contexto acadêmico, é importante notar, conforme afirma Viola, 1987, que os movimentos ambientalistas conseguiram sair da denúncia para, de fato, executarem propostas. A temática ambiental começou a tomar destaque nos meios de comunicação após acidentes ecológicos, como desmatamento, contaminação da água, solos e ar e etc. E seus impactos sobre as diferentes sociedades humanas. No início era, e ainda o são, em grande parte, retratados de forma estanque em relação ao contexto histórico-social, no qual se desenrolam, além de atribuírem pouca atenção às suas relações com o processo de urbanização e de industrialização do planeta. Não é difícil encontrar nos noticiários a evasia explicação de que eventos naturais, como deslizamentos de terra, chuvas torrenciais, temperaturas extremas, altas e baixas, erupções vulcânicas, tsunamis e terremotos, são contingências de ordem divina. Esses fenômenos, em sua grande maioria, são oriundos da dinâmica natureza do próprio planeta e fazem parte, comprovadamente, de uma condição natural que se repetirá conforme a dinâmica da natureza determina. Apesar disso, assistimos a comentários e opiniões inflamados por sensacionalistas que têm por objetivo a venda, por exemplo, de determinada revista, jornal ou matéria de TV. A ciência e a tecnologia atingiram patamares intelectivos capazes de realizar, de maneira satisfatória, a extinção de achismos. Contudo, algum pode ser aproveitados desses imaginários exacerbados das mídias. Certa sensibilização da população com as atitudes que impactam o meio ambiente, ou seja, com os impactos socioambientais. Os sujeitos que não se voltam para nenhuma questão, seja ela social, seja ela ambiental ou política, com a propaganda das notícias, mesmo que duvidosas, serão de alguma maneira iniciados no processo de compreensão das dinâmicas que a cercam. A temática ambiental é uma abordagem concebida no cerne das ciências. Entretanto, sua exposição não se restringe apenas a tal instância, tendo em vista a importância do papel das artes e das atividades políticas. A consciência ambiental começou a aflorar na segunda metade do século XX, como resultados de fatos marcantes registrados entre os anos de 1940 e 1960, com a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a explosão demográfica e o êxodo rural, a desertificação, a fome e a miséria na África, a eclosão e a força dos movimentos sociais, além do alerta à degradação causada pelos avanços tecnológicos derivados da industrialização.
Todos esses fatores impulsionaram a sensibilização e a tomada de consciência da temática e questão ambiental que marca os dias atuais em todo o mundo. Então, segundo Mendonça, 1993. O momento de pós-Segunda Guerra Mundial impôs às nações participantes o reordenamento de seus territórios. E a ciência viveu um momento de reflexão com o existencialismo e o pensamento de liberdade, no âmbito do qual destaca-se as contribuições do filósofo Jean Paul Sartre. A ciência e a tecnologia trouxeram grandes avanços para a humanidade, mas desde o início do processo de industrialização, elas fazem uso dos recursos naturais a fim de atender às demandas de produção e o consumo da sociedade, numa lógica de exploração cada vez mais intensa das bases naturais da vida. O Boston, 1994, página 15, denomina da Era de Ouro o período que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, marcadas por anos de extraordinário crescimento econômico e transformação social. Anos que provavelmente mudaram de maneira mais profunda a sociedade humana que qualquer outro período de brevidade comparável. Essa mudança social contemplou o período, segundo o historiador, de 1947 a 1973 e implicou um processo de desconstrução de todas as verdades. Reavaliação da ciência e críticas às chamadas meteoricas. Swertagrin, 2005, página 14. Monteiro, 1988, página 127, acredita que as duas grandes guerras mundiais foram alguns dos acontecimentos marcantes que acabaram por desembargar na grande crise atual. Nesse sentido, destacamos que desde aquela época já existiam crises sociais, econômicas, culturais, morais e políticas. Tanto era assim que a humanidade aprendeu a viver num mundo em que a matança, a tortura e o exílio em massa se tornaram experiências do dia a dia que não mais notamos. Osborne, 1994, página 58. Foi também nesse período, segundo Erklund, 1992, página 12, que os habitantes do planeta deram-se conta de que o conhecimento humano acabava de atingir uma etapa pela qual se tornava capaz de destruir o mundo todo. Em momento sombrio da humanidade, só começou a ser iluminado com a emersão da revolução de todo tipo no mundo inteiro. No Brasil, as mudanças mais evidentes no campo do movimento ambientalista só tomaram corpo no início dos anos de 1970. Gonçalves, 1990, Mendonça, 1993 e Swertagrin, 2005. Acreditam que a causa e o início desse percalço se deram após a década de 1950, com a crescente contingência populacional e o desenvolvimento de uma ideologia baseada no consumo e no modo de vida altamente degradante dos ecossistemas terrestres, bases da vida humana. Anexo a essa mudança e o progresso da ciência, o mundo experimentou uma sucessão de desastres ecológicos de ordem antropogênica, linha do tempo, com a poluição e a contaminação do mercúrio em Minamata, no Japão, 1954, o rompimento dos tanques de armazenamentos químicos em Seveso, Itália, 1976, o Vale da Morte, em Cabatão, e a liberação de gases tóxicos na atmosfera, Brasil, 1980. Os gases literais em Blopton, a Índia, 1984. A falha nos dutos subterrâneos de petróleo da Petrobras, que provocou um incêndio na Vila Socorro, no Brasil, 1984.
a exposição e a radiação causada pelas usinas em Chernobyl, Ucrânia, 1986, o vazamento do óleo causado pelo navio petroleiro Exxon Valdez, Estados Unidos, 1989, a explosão da plataforma de petróleo no Golfo do México, 2010, e mais recentemente o rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, Brasil, 2015. Tais desastres evidenciaram o desrespeito das sociedades humanas com as dinâmicas e o processo da natureza, embora elas somente sejam a manutenção do mundo de produção e a busca de lucro. Mendonça, 1993, página 13, alerta para a seguinte lógica: fenômenos naturais como maremotos, terremotos, inundações, secas, vulcanismos, ilhas de calor, efeito estufa e etc., somente adquirem importância para a sociedade quando atingem ou ameaçam áreas habitadas ou de importância econômica. Tal fato revela uma irracionalidade humana que concede e pensa o mundo sobre perspectivas contrárias, pois é óbvia a finitude dos recursos naturais para essa geração que os degrada. Contudo, a prática exploratória não é cessada, nem mesmo quando populações são postas em condições de misérias e fome. Milton Santos chama isso de perversidade de um mundo que tem recursos para promover condições igualitárias aos menos favorecidos, mas que pratica o contrário ao demonstrar a indiferença. A criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, ocorreu nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Ela estabelece em seus princípios a união e as relações amistosas entre as nações. No ano de 1945, a data da sua fundação em São Francisco, Estados Unidos, foi elaborada a Carta das Nações Unidas, que firma o compromisso de prevenir e combater qualquer ameaça à raça humana, com o intuito de não permitir o acometimento de sofrimentos indivisíveis pelos quais a humanidade passou nas duas guerras, assim como o de garantir a igualdade de direitos dos homens e das mulheres e das nações grandes e pequenas. Medeiros, 2010. No final dos anos de 1960, foi realizada a primeira grande reunião de chefes e líderes de estados para discutir e encontrar saídas para o desenvolvimento das sociedades humanas, posto que ameaças importantes se apresentavam no cenário futuro. Foi essa reunião do Clube de Roma, em 1968, organizada para tratar dos limites de desenvolvimento, que levou a temática e a questão ambiental à dimensão dos fóruns políticos doravante. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, promovida pela ONU em Estocolmo, deu sequência oficial à discussão das temáticas ambientais e teve como objetivo abordar e promover soluções para a degradação do planeta, tendo em vista temas como mudanças climáticas, qualidade da água, poluição, chuva ácida, alteração da paisagem, uso de agrotóxico, extinção da fauna e da flora. A partir desses encontros, algumas diretrizes foram firmadas entre as nações participantes, que assumiram a responsabilidade de desenvolver políticas em todo o mundo, visando a preservação do meio ambiente. Em conjunto com esse cenário ambiental, mundial e nacional, as artes passaram a retratar o meio ambiente e a servir de instrumentos críticos ao modo de exploração da natureza. A consciência popular foi despertada e sobressalto com a música, a literatura, o teatro, a pintura e etc., que, entre outros, solucionaram certas confusões causadas
pela transmissão da informação unilateral de alguns meios de comunicação mais propagados no país. No Brasil, o período marcado pelo fervor das manifestações artísticas aconteceu alguns anos antes do início da ditadura militar, quando a repressão de fato aconteceu. Os artistas encontravam maneiras de denunciar e esconder opiniões em estrofes metafóricas. Essas manifestações fizeram parte de um movimento mundial, a contracultura, que surgiu como uma crítica ao mundo moderno, sua ciência, técnica e estilos de vida, seja na expressão capitalista, seja na sua expressão comunista, seriam os alternativos. Herculano, 1992, página 5. O estilo de vida idealizado por esse movimento é aquele que valoriza a natureza, as etnias e as culturas não urbanas, a vida em comunidade em um meio rural. Esse movimento foi de grande importância para a história. Nos dias atuais, tais lógicas estão presentes na sociedade. Contudo, há outras ramificações dessa ideologia dos anos de 1970, assim como outras problemáticas sociais, ambientais, políticas, que indignaram grupos que responderam com movimentos de críticas e resistência, prevalecendo com grande força nos processos de mudança. No âmbito político partidário, poucos grupos se direcionaram para questões ambientais de fato, prevalecendo o discurso e poucas, ou na maioria das vezes, nenhuma ação. No Brasil, de algumas correntes ambientalistas, surgiram partidos que, por meio da ótica de conservação e proteção da natureza, apresentaram explicações apoiando grupos sociais fragilizados, como os ribeirinhos, atingidos por grandes barragens, seringueiros, trabalhadores sem terra, quilombolas e campesinato. Tal atitude chamou a atenção de partidos consagrados que mantiveram uma longa história e atuação no país, mas que ainda não havia anexado a temática ambiental às suas estratégias de publicidade eleitoral. Podemos citar como exemplo algumas situações em que o clamor da sociedade foi abafado por decisões intransigentes, como a aprovação e a construção de usinas hidrelétricas, que desrespeitaram as normativas estabelecidas para a proteção da área natural, devastaram áreas de florestas tropicais e impactaram diretamente milhares de pessoas, como as comunidades tradicionais que vivem da terra, como é o caso da usina de Itaipu e o projeto de Belo Monte e a transposição do Rio São Francisco, que divide opiniões acerca de seus benefícios e malefícios. Os favoráveis confirmam que somente com essas obras a seca no semiárido nordestino seria amenizada. Ao passo que os contrários alegam que a transposição das águas irá mudar todo o hábito natural, o habitat natural das regiões, conceber a salinização e a erosão dos rios, etc. Para esses últimos, tal obra foi planejada para atender os interesses expansivos do agronegócio, conforme coloca Mendes, 2005, página 45. Há vários casos de rompimento e extravasamento de lagos pequenos e rios também para as grandes barragens. Essa possibilidade é crescente à medida que ocorre o envelhecimento da estrutura construída, através de infiltrações nos paredões, e a capacidade de armazenamento é diminuída em virtude do assoreamento. Milhares de famílias perdem suas terras e residências. Muitas deixam de ser reassentadas e aquelas que recebem indenização muitas vezes não conseguiram comprar novas terras, em virtude do valor incisório
recebido. Como resposta a essas e tantas outras situações, a eclosão e o movimento de grupos sociais permanecem em constante luta e defesa dos direitos dos mais fracos. Afinal, fazer política não é algo concernente apenas aos partidos políticos, mas algo que pertence a qualquer cidadão. Alguns episódios são lamentáveis na história brasileira, como o assassinato do ativista e seringueiro Francisco Alves Mendes, filho, o Chico Mendes, que organizava, como outros ativistas e ONGs, frentes em defesa da flora e da legalização e a posse de terra pelos nativos. O relatório Daily Environment, Ambiente Mortal 2014, elaborado pela ONG Global Witness, lista 2008 pessoas que foram executadas, lista 908, pessoas que foram executadas entre 2002 e 2013 em 35 países e aponta o Brasil como responsável pela metade dos casos, 448, os quais ficaram sem julgamento ou tiveram penas brandas. À medida que aumenta a pressão sobre os recursos naturais, os defensores dos direitos da terra e do meio ambiente tornam-se grupos mais vulneráveis em termos de assassinatos. Esses defensores devem ser protegidos, devem ser capacitados porque não estão apenas lutando pelas suas vidas, mas também pelas nossas. Antonini Bernardi, citado por Global Witness 2004, tradução nossa. Verifica-se assim que a temática ambiental vai bem além de um mero discurso propagado nas mídias. Ela desencadeia processos que vão afetar populações e alterar a história das sociedades. Nesse quase 2 séculos de industrialização, a natureza, a natural, intocada, foi impactada de diversas formas. E o desenvolvimento das tecnologias andou em paralelo com a degradação. Em razão disso e de outras explanações aqui já colocadas, os apontamentos e as discussões acerca da temática ambiental não serão cessados tão cedo. E somente com a conscientização da sociedade será possível obter qualidade de vida e ambiental. Além disso, também há intenso jogo geopolítico regional e internacional que opera um modelo econômico que pressiona países com capitais inferiores, como era o caso da área de livre comércio das Américas, que beneficia e isola a indústria norte-americana por meio da eliminação das barreiras comerciais de capitais, conforme salienta Guimarães e Fontoura, 2012. A ideia de um regionalismo aberto, quando um país atua sobre a égide aprobatória das grandes potências, é algo aconselhável a qualquer país da economia subdesenvolvida, caso uma integração seja almejada. Como a gente viu aqui, né? Em razão disso e de outras explanações aqui já colocadas, esses apontamentos e as discussões acerca da temática ambiental, eles não serão cessados tão cedo. E somente com a conscientização da sociedade será possível obter qualidade de vida humana e ambiental. Então, precisa haver uma conscientização do ser humano, da vida humana, da sociedade, para nós podermos obter uma qualidade de vida melhor, qualidade de vida humana e ambiental também. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a teia científica do meio ambiente. Munidos de todo o contexto histórico e a temática ambiental está envolvida, cabe dialogar acerca das ciências que tratam essa questão em suas abordagens e interpretações. Diversas são as ciências de cunho ambiental, a geografia, biologia, ecologia, geologia, sociologia, engenharia e etc. Apesar dessas ciências abordarem o meio ambiente, elas não contemplam o meio ambiente, caracterizados
é aquele que significa o todo, ou seja, natureza mais homem igual a relações. O comprometimento dela se faz por meio de outras especificidades, na maioria dos casos restrito aos véis naturalistas. Estudos técnicos que viabilizam a operacionalização dos recursos naturais passaram a emergir na sociedade a partir da década de 1970, sendo propagados em resposta à necessidade de conceder responsabilidade ambiental à sociedade. Atualmente, verifica-se inúmeras consultas ambientais que trabalham com relatórios, licenças e estudos de impactos para a viabilização de obras e exploração da matéria-prima. Nesse cenário técnico em que a temática ambiental se encontra, muitas ciências firmam sua base no conhecimento da engenharia, visto como a arte de engendrar coisas, que se apropria de espaço e de recursos do planeta. A antiga ideia do meio ambiente como algo lá fora levou o engenheiro a produzir muitos estragos. Araújo, 1997, página 7. Essa apropriação pode ser vista pelas ramificações dessa ciência: engenharia ambiental, engenharia florestal, engenharia agronômica e etc. Ao conceder o meio ambiente como resultado das relações entre a sociedade e a natureza, encontramos duas ciências que, desde a sua origem, elas tratam do tema nessa perspectiva: a geografia e a ecologia. A geografia criou um conceito de meio natural, meio geográfico, etc., já no século XIX, e buscando compreender a formação e a dinâmica das paisagens, analisou-se como resultado dessa interação. Seu principal formulário, Alexander von Humboldt, tinha a ânsia de compreender de todo, mediante a sua expressão espacial geográfica, fato que contribuiu de maneira direta para o nascimento da perspectiva ambiental no início do século XX. Na biologia, em Vasa, no século anterior, desponta a ideia da ecologia que buscava compreender as relações entre os seres vivos e o seu meio e os esforços notados de Haeckel, seguido originalmente a ecologia na década de 1930. O termo inglês environment foi se tornando cada vez mais comum para expressar as relações que se estabeleceram entre os seres vivos e o meio, ambiente natural, e entre a sociedade e a natureza, meio ambiente ou socioambiente. Agora a gente vai ver sobre a temática ambiental, para que e para quem, né? Em apoio a essas questões e como recurso para responder a esses e a outros questionamentos, a educação ambiental serve como um instrumento fundamental para a construção do conhecimento. Ela tem a responsabilidade de promover a indivíduos a consciência baseada em valores sociais e atitudes engajadas na conservação e proteção da natureza. Parece algo muito fácil de operacionalizar em qualquer sociedade. Contudo, para que isso aconteça, muitas implicações vão despontar durante o processo. E aceleradas transformações na natureza, provocadas por grandes indústrias, bancos, incorporadoras, transnacionais e etc., estão diretamente atreladas à degradação e alteração da paisagem. A escassez da água limpa, a poluição dos rios e do ar, a generalização exclusiva social, são motivos que fortalecem a discussão da temática ambiental. Atitudes essas de reconhecido mérito das ciências engajadas com questões sociais e políticas. Romero, 2009, apresenta a ideia de uma ecologia política definida e apoiada em um complexo metabolismo gerado pela relação entre a sociedade e a natureza, que analisa a gestão de recursos e a degradação ambiental de maneira mais profunda,
fundamentada em questionamentos e críticas. Leff, 2005, página 30, coloca que a ecologia política é o campo em que as relações de poder são implementadas para destruir a racionalidade da modernidade e para mobilizar ações sociais no mundo globalizado, para a construção de um futuro sustentável, baseado nos potenciais da natureza e da criatividade cultural. Ela é atendida por meio uma inter-relação de poder em hierarquias, estruturas no processo de produção social e apropriação da natureza. A ecologia política foi forjada na encruzilhada de disciplinas como geografia humana, ecologia cultural e etnologia, para referir-se às relações do poder em relação à intervenção humana no meio ambiente. Leff, 2005, página 30. Porque intelectuais e diversas ciências se preocupam e despendem precioso tempo com esses assuntos? Porque um assunto tão fundamental e essencial à vida no planeta é tão pouco discutido e posto em prática, limitando-se a ações quase desesperadas de cientistas, intelectuais e pouco ativistas e políticos a falar como com as paredes. Portanto, é por meio dessas análises que a compreensão e a consciência da sociedade são alcançadas. Ainda assim, é preciso ter cuidado com palavras, conceitos, quando elas podem se tornar ferramentas para um discurso ideológico. Leff, 2005. O termo ideologia pode ser concedido de diversas maneiras. De acordo com a sua etimologia, proveniente da junção das palavras gregas ideia e logos, ideologia significa literalmente doutrina das ideias. Guerra, 2008. Para Shawi, 2008, página 8, ideologia é um ideário histórico, social e político que oculta a realidade. E esse ocultamento é uma forma de assegurar e manter a exploração econômica, a desigualdade social, a dominação política. Podemos perceber dessa forma a complexidade de expressão. É imprescindível a uma sociedade conhecimento sociopolítico, histórico, econômico, cultural e ambiental para fundamentar ideologias. Afinal, esse conjunto de ideias, princípios e valores incentivam as formas e ações práticas, científicas e políticas dos seres humanos. Expósito, Santos, 2009. Para traçarmos uma interpretação crítica da questão ambiental e do contexto histórico, o processo de globalização deve ser esclarecido. Milton Santos, 2001, página 23, afirma que a globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista e, de fato, o é, tendo em vista a constante interação e integração de setores, pessoas e países com os aspectos econômicos dessa relação. É pela existência desse processo que um alimento fabricado do outro lado do mundo chega a locais, muitas vezes inóspitos aos homens, que é permitido o acesso à internet, que se dissemina a cultura entre os povos, ou seja, a música, o teatro, a dança, filmes e etc. A globalização refuta ideologias de processos típicas dos anos de 1960. A busca pelo desenvolvimento e a fuga apressada do estigma do país subdesenvolvido não podem ser impulsionadas por um crescimento econômico que não enxerga a natureza e os seres humanos. Elas devem ser pautadas em uma meta ou na utopia de uma sociedade lúcida e sedenta por mudanças. Há quem considere como um dos combustíveis para essa mudança uma construção social da natureza. Romero, 2009, página 33.
apoiado na ideia de natureza não como uma entidade objetiva, mas como uma percepção obtida por sujeitos, tempo, contexto, seja história, e discursos dispares. Essa construção teórica vai ao encontro do que Swertageren, 2005, evidencia em suas reflexões acerca do conceito do meio ambiente, influenciado pela cultura dos sujeitos, sejam eles organizados em grupos, sejam eles independentes, né? Ora, se a cultura e a ideologia desses sujeitos estão atreladas à concepção particularizada do ambiente ou natureza, não é mais admissível ignorar a discussão da temática ambiental em qualquer sociedade. Assim como elas não podem perceber em um Estado liberto de posições, sejam elas políticas e econômicas, sejam elas sociais. Dessa maneira, podemos perceber que a sociedade, ao mesmo tempo que é um elemento no todo do análise, também desempenha o papel de fator resultante e atuante nesse processo, ou seja, é responsável pela condição e circunstância em que vive, sendo uma pequena parte em meio a todo o processo histórico, né? Romero, 2009, afirma que o conceito como socio-natureza sugere com o intuito de desafiar a noção prevalecente da natureza, dissensionada ou alheia à sociedade. Essa constatação do autor é um mérito da metodologia, é um mérito da modernidade e sim fruto do desenvolvimento e amadurecimento da intelectualidade que, com grande esforço, conseguiram sair das amarras da metodologia exaustivamente propagadas no mundo até o século XX, com o posicionamento e o marxismo. Dessa forma, quando o olhar foi direcionado para outras perspectivas, a ciência, de fato, se posicionou e assumiu para si a incumbência de promover a mudança. Então, aqui a gente viu que a globalização, com o avanço da globalização, tem surgido muitos impactos na natureza, né? E nós, como seres humanos, temos que pensar de uma forma em que esse avanço não venha a prejudicar em si o meio ambiente. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só.